Fala, turma! Vamos finalizar nossa aula de trigonometria, então. Hoje eu vou trazer para vocês aplicações, né, de trigonometria. Depois vocês não saírem dizendo, o professor de matemática mostrou trigonometria e a gente não sabe nem onde é que a gente aplica isso, não serve para nada. Mas tem diversas aplicações, na verdade, né? Vamos ver pelo menos algumas aplicações aqui, tá? Então eu vou trazer dois temas, tá? O primeiro fala sobre acessibilidade, né? E tem uma situação, um problema aqui, tá? Diz assim, ó, supondo que a figura seguinte seja um triângulo retângulo, determine o ângulo de inclinação máxima de uma rampa para que esta seja construída segundo as normas da Lei Brasileira de Acessibilidade. Então tem um cara aqui, né, com uma rampinha aí, subindo uma rampinha, tá? Ele está alegre aqui subindo. E aí eu tenho uma altura bem pequena, né, 90 centímetros dessa rampa. E aqui eu tenho um comprimento horizontal. Não sei quanto é esse comprimento horizontal, tá? Mas enfim, ele quer saber em relação a esse ângulo aqui. Qual seria o ângulo de inclinação máxima? Um problema desse, de cara, nenhum professor de matemática consegue saber. Por quê? Porque ele demanda um conhecimento sobre a norma, né, da lei de acessibilidade. Aqui tem até uma figurinha, né? A gente vai se concentrar na questão da construção de rampa, tá? Da norma da construção da rampa, para pessoas com mobilidade reduzida, né? Que seriam essas duas categorias aqui, né? Esses dois primeiros aqui. Talvez até a terceira, né? Talvez uma pessoa grávida também tenha uma mobilidade reduzida, seja difícil, dependendo da gravidez, né? Seja difícil subir uma escada. Mas vamos lá, como é que a gente resolveria esse problema? Primeira situação, por que eu estou chamando a atenção para esse tema de acessibilidade? Então observa aqui, né? O cadeirante tem a primeira figura aqui, né? Tem duas pessoas carregando um cadeirante. E aqui, de novo, olha, duas pessoas na frente do banco descendo aqui o cadeirante. E por fim, eu coloquei uma reportagem bem atual aqui do Liberal, tá? Eleitor de muletas tem que subir escadas em local de votação em São Brás. E o cara com a maior dificuldade para conseguir subir uma escada. Por quê? Porque na escola dele, na escola Paulo Maranhão, isso é em Belém, tá? Na escola dele não tem acessibilidade, né? Não tem um elevador, não tem uma rampa que seja acessível. E aí, isso para quem tem algum tipo de deficiência, isso é uma situação vergonhosa, pessoal. Imagina tu ter que entrar em um lugar e tu ter que pedir para que pessoas estranhas te carreguem, mesmo que não seja uma pessoa estranha, né? É uma situação vexatória, isso é vergonhoso. Só que no Brasil existe uma lei que trata sobre isso. É a Lei 10.098, é uma lei federal, tá? Então ela estabelece normas e critérios básicos para a questão da acessibilidade. E aí ela fala no artigo 5 dela, no artigo 5º, né, dessa lei federal, que o projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, né? Ou seja, uso comunitário. Eu preciso fazer uma rampa na minha residência? Claro que não. Mas se um dia você abrir uma farmácia, abrir um mercadinho, você precisa, é obrigatório, isso é lei federal. A gente percebe que não é cumprida, mas é uma lei. Então, quando você fala do percurso de entrada e saída de escadas e rampas, tem que observar os parâmetros da ABNT, né? A ABNT é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas. Dentro da ABNT tem várias normas, tá? E essa que fala sobre a construção de rampas, de escadas, é uma delas. Essa norma eu vou colocar bem aqui, olha, é a norma NBR 9050. Ela que fala sobre a construção de rampas, tá? Ela fala sobre diversas coisas, mas a gente está falando de rampa aqui, de rampa simples, tá? Claro que dependendo da altura, pode haver diversos segmentos de rampa, tá? Um segmento aqui, outro segmento ali, e aí vai. Mas a gente está falando de um segmento simples, tá? De rampa, um simples segmento. Então, o que é que fala? Dentro dessa norma tem uma tabelinha aí, olha. Ela fala que para um desnível de até 1,5 m, ou seja, uma altura de até 1,5 m, a inclinação ela tem que ser de 5%, tá? Até 1 m, ela tem que ser entre 5 e 6,25%. E aqui 0,8 metros, né, seria 80 centímetros, até 80 centímetros, de 6,25 a 8,33. E aí ela define a fórmula, né, dessa inclinação. O que é inclinação? Ela é a altura. Se a gente fosse ver lá aquela nossa figura inicial, não, tá horrível aqui, peraí, deixa eu caprichar um pouco mais. Se a gente fosse ver aqui a altura, né,
aquela nossa figura inicial, esse aqui é a altura e esse aqui é o comprimento. Então, observa aqui, a gente no problema inicial não falou em relação a esse ângulo aqui. Quem é a altura dividido pelo comprimento, pessoal? É a tangente desse ângulo alfa. É isso aqui que a gente está estudando. Ó, pessoal, tangente. Ah, finalmente eu vi para que serve a tangente que a gente estudou todo esse tempo aí. E aí ele multiplica por 100, né? Por que ele multiplica por 100 aqui na fórmula, né? Aqui, ó, está multiplicando por 100. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho porcentagem 5%, o que é 5%? 5% não é um número real, pessoal. 5% é uma proporção, tá? Significa 5 dividido por 100. Beleza? Só que aqui, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o contrário. Ele está pegando um número e passando para porcentagem. Então, se eu tenho o número 5 sobre 100, e eu quero saber quantos por cento equivale isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o contrário. Se aqui eu dividir por 100, aqui eu tenho que multiplicar por 100. Aí eu vou ter o 5%. Corta esse 100 com esse 100. Então, toda vez que eu quiser passar um número para porcentagem, eu multiplico por 100. É isso que ele está fazendo aqui. Ó. Ele quer passar a inclinação para porcentagem, ele multiplicou por 100. Fechou? Vamos adelante, então. Então, vamos voltar ao problema. Eu tenho uma altura aí de 90 centímetros. Primeira coisa, onde é que eu vou me encaixar dentro da tabela aí? Ó, dentro da tabela, pessoal, aqui é até 80 centímetros, mas a minha altura é 90, ela passou. Então, eu tenho que ficar aqui nesse cara. E eu quero saber qual é a inclinação máxima, por exemplo. O 5 aqui é o mínimo, o máximo vai ser esse cara bem aqui. Ele vai ser o máximo. Então, a minha inclinação máxima ela vai ser de 6,25%. Ó, pessoal, 6,25%. Bora transformar para número real. Como é que eu transformo para número real isso aqui? Deixa eu apagar que está feio. Como é que eu transformo isso aqui para número real? 6,25%. Então vamos fazer de novo aqui, olha. 6,25%. Bora passar isso aqui para número real. Como é que eu faço? 6,25% é por 100. Então, em cima, eu tenho que ter 4 casas decimais. Olha, por quê? Porque aqui eu já tenho 2. Mais 2 aqui de baixo vai dar 4. Então, isso aqui, tu repete aqui, ó, o 625. Coloca mais um 0 aqui e mais um 0 aqui, ó, vírgula. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. 0,0625. Tá? Então, esse vai ser a inclinação máxima. Só que a inclinação, a gente já sabe que ela é a tangente desse ângulo alfa bem aqui, tá? Então, a tangente máxima desse ângulo vai ser 0,0625. Vamos à frente. Bom, pessoal, observa aqui uma tabela trigonométrica, tá? Eu tenho o ângulo de 1 até 10. Observa aqui, à medida que o ângulo cresce, aqui, ó, a coluna da tangente. A tangente, o que está acontecendo? Ela também está crescendo. Só que eu sei que o meu ângulo máximo tem que ser o quê? Aliás, a minha tangente, né? Eu quero saber qual é o ângulo máximo. A tangente tem que ser o quê? 0,0625. Onde é que está esse cara? Ó, esse aqui já passou, né? Ele está perto, mas já passou. Então, a rigor, seria esse cara bem aqui, ó. Ele seria o máximo. Isso quer dizer o quê? Que o máximo, o ângulo correspondente a essa tangente, é o 3. Então, uma inclinação máxima, pessoal, seria de 3 graus. Inclinação máxima de 3 graus. Observa que é uma inclinação muito pequena mesmo, tá bom? Quem é que segue essa norma? Praticamente ninguém, né? Eu já peguei muito, né? Eu acho que vocês também já devem ter pego aí barco para Belém, Abaetetuba, Belém. E lá no Jarumã, observa lá em Belém, quando a gente chega no Jarumã, tem uma escada gigante lá, grandona. Uma escada não, desculpa, uma rampa. E na rampa tá aquele desenhinho da acessibilidade, né? Só que essa rampa não contempla a norma. Porque tu vê que ela é muito inclinada. Então, a acessibilidade é o cadeirante ou a pessoa com mobilidade reduzida, ela poder subir sem necessitar do auxílio de ninguém.
É o cara conseguir subir sozinho. Se alguém tiver que empurrar ele, já passa a ser uma situação vergonhosa para ele. E isso não é acessibilidade. Então entendam, eu construí uma rampa no meu comércio. Eu já estou colocando aqui, já estou atendendo a lei de acessibilidade. Negativo. Você vai atender se você atender a esses critérios bem aqui que a gente acabou de estudar. Fechou? Isso é uma questão de cidadania, pessoal. A segunda aplicação é o teodolito, né? Então, outra situação, um problema aqui. Para saber o comprimento de uma ponte que será construída sobre um rio, um engenheiro instalou o teodolito no ponto B, né? Tá aqui, ó, cara, bem aqui. A uma distância de 30 metros do ponto A, situado na margem do rio. Depois mediu os ângulos. O teodolito, pessoal, ele serve justamente para medir os ângulos, entre outras coisas, tá? Aqui a gente está simplificando. Conforme mostra a figura, com base nas medidas feitas pelo engenheiro, determinar o comprimento da ponte. Aí ele quer saber qual é o comprimento da ponte. Então observa que aqui a gente tem mais uma aplicação mais na área de engenharia mesmo, né? Para quem vai seguir nessa questão das exatas aí. Então tá aqui, olha, é um instrumento óptico utilizado para medir ângulos, né, o teodolito, tanto horizontais como verticais. E a gente usa ele em topografia e geodésia, né? Sendo o seu uso também aplicado à engenharia. Tá aqui uma figura dele, ó. Outra figura. Evidente que existem vários tipos no mercado, né? E aí a gente volta para resolver o problema, né? Então bora só escrever os dados aqui. Ele falar que o B está a 30 metros do ponto A, né? Então aqui o B, do B para o A, vale 30. O ângulo BAC, esse cara bem aqui, ó, vale 105 graus. E o CBA vale 30, CBA, esse aqui vale 30. Olha, pessoal, de cara, a soma dos ângulos de todo o triângulo tem que ser 180. Então, eu tenho 30 mais 105 mais um ângulo X, o ângulo C, bem aqui, ó, mais um ângulo C tem que ser igual a 180. Tá? Se a gente fizer essa conta bem aqui, quanto é que vai dar o ângulo C? 30 mais 105, 135, o C só vai poder dar 45 graus. Tá? 45 graus. Só lembrando, tá, pessoal? Aqui é uma situação didática, a gente dá uma simplificada. Se você for para o mundo real, os ângulos não vão ser bonitinhos assim, não. Ele vai ser 30 graus, sei lá, 28 minutos e 4 segundos. Ele é dessa forma, assim, ó, se tu for para o mundo real. Aqui a gente está simplificando. Ele vai ser uma coisa assim, ó. É assim. Mas se você sabe fazer com isso aqui, você vai saber fazer com isso aqui, tá? Claro que você vai usar a calculadora para achar seno, cosseno, tangente disso aqui. Tem que ter calculadora. Então, o que eu posso fazer aí, pessoal? Ele quer saber o comprimento da ponte, ele quer saber esse cara bem aqui, ó. Eu vou chamar de x, tá? Eu posso aplicar a lei dos senos, pessoal. Olha, x está para o seno de 30, olha. Deixa eu fazer aqui com outra cor. X está para o seno de 30, assim como 30 está para o seno de 45. Então, vamos lá. X está para o seno de 30 graus, assim como 30 está para o seno de 45 graus. Vai dar x dividido por meio, seno de 30 é meio, igual a 30 dividido pelo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vocês já sabem isso aí, né? E aí? O que a gente pode fazer agora? Esse raiz de 2 passa multiplicando, ele vai multiplicar o x, vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes x. E esse meio vai multiplicar o 30 lá em cima, né? Eu acho que é mais fácil de entender assim. Ó, vamos lá. Posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, eu posso cancelar, tá? Sem problema nenhum. E aí eu vou ter raiz de 2x igual a 30. Vou fazer para cá x. O raiz de 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 30 dividido pelo raiz de 2. Agora eu posso racionalizar, pessoal. Quando eu tenho raiz no denominador, eu posso multiplicar ele em cima e embaixo. Tá bom? Então vai ficar 30 raiz de 2.
Quando eu multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo, vai cancelar a raiz. É para isso que eu racionalizo, porque eu quero tirar a raiz do denominador. E aí 30 dividido por 2 dá 15 raiz de 2. Metros, né? Metros? É metros, está aqui, ó. Que ver qual a unidade que ele estava trabalhando. E aí morreu o porco, pessoal. Então é 15 raiz de 2 metros. Vai ter o comprimento da ponte, né? Mais uma aplicação aí para depois vocês não saírem falando que trigonometria não serve para nada. Pode até ser que vocês não usem na vida de vocês, mas tem gente que usa. Valeu, pessoal. Falou, abraço.